A publicação do primeiro livro eu fiz sabendo que estava publicando um livro muito importante. A minha editora ainda não era uma editora de muitos títulos. Eu tinha publicado pouca coisa. Um dos primeiros livros que eu publiquei foi o primeiro livro do Edimburgo. E publiquei os outros dois sem nenhum interesse comercial, sem nenhum resultado, porque, de modo geral, poesia é uma coisa que no Brasil vende muito pouco. Eu editei esses livros procurando dar um prestígio à editora com livros de poesia de alta categoria. Aí por volta de 72, se não me falha a memória, na antiga Faculdade de Direito, um colega de curso, chamado Balduino Barbosa de Deus, de saudosa memória, me perguntou no intervalo de uma aula se eu conhecia o maior poeta do Piauí. Eu me lembro que, à época, eu disse, claro, da Costa Silva. Ele disse, não, eu estou falando dos poetas contemporâneos. E aí tirou da pasta esse livro horroroso, com essa capa feíssima, cinzenta, amarrotada, e uma brochura muito mal feita, e disse, é esse camarada aqui. E eu olhei para o livro, não gostei da feição gráfica do livro, e não gostei do nome do autor. Gadobal me pareceu o nome de remédio, eu achei um negócio estranho. E fiz um teste que eu faço com qualquer livro, quando pego o livro de poesia. Eu abro em qualquer página. Isso é um teste que não falha. Pegou um livro de poesia, abre em qualquer página. Um livro de poesia tem que ter pelo menos um verso bom numa página. Então eu abri, me lembro bem, abri aleatoriamente o livrinho, que é esse aqui, página 29, e tinha um texto com o nome A Fazenda. Eu peguei aquilo e li. São 30 cabeças de gado cabrum, criação miúda, sem qualquer ciência. Somente um chiqueiro defesa noturna que bem cedo aberto o dia lhes dá. Rústicas a vida de qualquer maneira sabe extrair, mas vem da morte sua serventia, o couro e a carne, para o homem mais pobre do que elas. Olha, eu confesso que esse poema provocou um tamanho estranhamento em mim, que eu tive a impressão de, mas peraí, que história de poesia é essa? Que arrumação é essa? Que coisa mais dura, mais seca? E aí eu peguei o livro e naquela tarde não houve mais aula de direito para mim. Eu me sentei na biblioteca e li o livro inteiro. O Dobal tem uma poesia de um acento telúrico muito forte. É uma poesia de caráter cósmico. E, como certa vez disse, com toda razão, aliás, Manuel Bandeira, é uma poesia de âmbito ecumênico, porque todo o Nordeste está ali refletido, e não de uma maneira chorosa, nem propriamente revoltada, como a gente costuma ver nos poetas da região. O Dobal tem uma visão muito objetiva da realidade cósmica que o cerca. E isso é uma coisa surpreendente num poeta do Piauí. O retrato que ele nos dá daquela região é um retrato absolutamente exato. É um retrato sem transbordamento e que, exatamente por causa disso, nos comove. Então essa poesia aqui, para mim, ela vai definir todo o Dobal. O mesmo Dobal agressivo, o mesmo Dobal que pôs o dedo na ferida no meio de poetas beletristas que vão evocar só nosso bairrismo, o velho monge, e o Piauí, e a terra querida, e essa coisa toda. Ele é que vai dizer, olha, nós somos pequenos, nós somos feios, nós somos pobres, e isso, não é que isso seja um motivo de vergonha, mas é um motivo de tomada de consciência. Nós somos assim, o que faz o nosso compromisso original é isso, e ele precisa mudar, e ele vai pegar todos os aspectos dessa formação piauiense. Então eu vejo o Dobal como o poeta, o escritor, o literato, o artista mais piauiense de todos. Porque a sua poesia pouco deve à poesia piauiense dos fundadores de nossa academia,
de modo especial a de nossos poetas maiores, como Da Costa e Silva, Martins Napoleão e Celso Pinheiro. Porque esses poetas, o Martins Napoleão, é um poeta que podia ser poeta aqui, aí na China, a mesma coisa. Ele não era influenciado pela paisagem. O Da Costa e Silva escreveu belos poemas no Piauí. Não tem os piauienses, mas também não se pode dizer que seja um poeta piauiense. Então o Celso Pinheiro também era outro, e ia com a cabeça tudo bem. Eu é um poeta que se preocupava com o tema do Piauí. Quem tiver a sensibilidade de ver, fará um percurso sentimental e profundo nas entranhas da sua piauiensidade. Vai descobrir que no Piauí, quem não é vaqueiro, o pai foi vaqueiro, o avô foi vaqueiro, o bisavô foi vaqueiro. Vai ver que há uma cadência no aboio que se identifica com a forma como o dobal constrói o aboio. Aquele grito perdido nos tabuleiros piauienses. É uma poesia muito telúrica, muito ligada à terra do Piauí, à terra dele, e ao nosso Brasil, né? E ao mesmo tempo uma poesia lírica, conceitual, e tem uma coisa na poesia do Dobal que me agrada extremamente, que é uma coisa muito difícil de ter na poesia brasileira, que é o senso de humor. Eu sempre digo que há três vertentes fundamentais numa poesia. O senso de poesia que ele tem como poeta, o senso de humor que ele tem, porque ele tem isso um humor um pouco ácido, mas de qualquer maneira um senso de humor muito ferino, mas muito presente na poesia dele, e o senso erótico, que o Dobal não tem tanto. Acho que o Dobal é uma pessoa mais cerebrina, mais cerebral. Em 78, eu já estava editando o Dobal e fiz esse livro, A Serra das Confusões, uma edição bem feita para a época, bem cuidada, ilustrada, e que mereceu alguns elogios de pessoas expressivas, como Milor Fernandes, Ziraldo e outros tantos. Ao contrário do que muita gente pensa, a Serra das Confusões não tem nada a ver com um acidente geográfico. Não. A Serra das Confusões é Teresina, é a província, é a aldeia, com os seus tipos, com essas figuras que enriquecem a cultura e o folclore do Piauí. Quer dizer, você recebe o grande escândalo, aí você vê aquilo, se comove e tem contato com todas as nuances miseráveis e luminosas do ser humano, como a inveja, o adultério, a traição, a corrupção, o orgulho, a prepotência, o medo, a covardia, e também vai ver todos os lados luminosos do ser humano, como a vagabundagem, a vagabundagem no sentido de não perseguir, de não ser escravo do tempo, de não ser escravo do dinheiro, o lirismo louco daquele bêbado que diz, nessa noite noturna de hoje, as saídas para as angústias do mundo. O cara diz, bom, Deus é grande, mas o mato é maior. Que coisa bonita. As benzedeiras e tudo. O tratado, eu vejo aí a construção de um mundo de um romancista. E de um romancista que não se esgota e que não precisou escrever 800 páginas. Como o senhor escreve, poeta? De que maneira, qual método, qual a disciplina? Não existe propriamente a disciplina. Existem anotações. Eu tenho anotações quando considero importante para mim. Às vezes uma palavra nova, uma